Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir, praticar o seu listening, tentar entender e quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação. Tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. 5. I went for a job interview at a lawyer's office. There were two of us waiting to be interviewed, me and a man about the same age as me. He was nice, so we were chatting before we went in, and we agreed to have a coffee afterward. Well, I went in first, and they asked me the usual kinds of questions about my previous job. They had all my personal information on my resume, and so they knew I was married, and suddenly they asked me, "Are you planning to have children?" I said, "Not in the immediate future, but maybe one day." Afterward, when I was having coffee with the other candidate, I asked him if he'd been asked the same question, and he said no, even though he was married too. In fact, we both got offered jobs, but I still think that it was a very sexist question to ask. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir e como você deve ter percebido, né, o áudio aí começa falando number 5, porque é mais um áudio relacionado a situações que ocorreram em entrevistas de emprego e eu digo mais um porque os últimos vídeos dessa série abordaram esse assunto, tá? Se você não viu, eu vou deixar relacionado aqui. Então, very good. Olha só. I went for a job interview at a lawyer's office. There were two of us waiting to be interviewed, me and a man about the same age as me. He was nice, so we were chatting before we went in and we agreed to have a coffee afterward. Well, I went in first and they asked me the usual kinds of questions about my previous job. They had all my personal information on my resume and so they knew I was married and suddenly they asked me, "Are you planning to have children?" I said, "Not in the immediate future, but maybe one day." Afterward, when I was having coffee with the other candidate, I asked him if he'd been asked the same question, and he said no, even though he was married too. In fact, we both got offered jobs, but I still think that it was a very sexist question to ask. Very good. Então, a pessoa, né, uma mulher, ela tá falando assim: I went for a job interview at a lawyer's office. I went for a job interview at a lawyer's office. Então, I went, eu fui, né? O went passado do verbo go. I went, eu fui for a job interview, para uma entrevista de emprego, job interview, entrevista de emprego, at a lawyer's office. Lawyer vem de advogado, né? Então, lawyer's office seria um escritório de advogado, um escritório de advocacia. Então, eu fui para uma entrevista de emprego em um escritório de advocacia. There were two of us waiting to be interviewed. There were two of us waiting to be interviewed. Oh, there were. There were é passado, né, de existir e passado no plural. Porque quando a gente tem there com o verbo be, é existir no sentido de tem alguma coisa, existe tal coisa. Ó. There is, existir, ter. There are, no plural e presente, existem, tem. There was, singular e passado, né? Existia, havia. E there were, passado e plural, existiam, né? Então, there were two of us waiting to be interviewed. Então, havia dois de nós, existiam dois de nós. Two of us, ó, dois de nós. Waiting, wait, esperar. Waiting, esperando, aguardando. Para ser, ó, to be, para ser, interviewed. Interview vem de entrevistar, né? Entrevista, na verdade. Interviewed, entrevistado. Então, havia dois de nós esperando para ser entrevistados, né? Tinha duas pessoas lá aguardando para ser entrevistadas, essas duas pessoas. Two of us, ó, dois de nós esperando para ser entrevistados. There are two of us. Havia dois de nós esperando para ser entrevistados. Me and a man about the same age as me. Ó. Me, eu. Então, das duas pessoas que estavam aguardando pela entrevista, me, eu, and a man e um homem about, cerca, the same age as me. Da mesma idade que eu. Same age, mesma idade, as me, que eu. Lembra que essa também é como, né, para fazer comparação. Então, eu e um homem
de aproximadamente, né, de cerca da mesma idade que eu. Então, eu e um homem que tinha aproximadamente a mesma idade que eu. He was nice, so we were chatting before we went in. He was nice. Ele era legal. He was nice. Ele era legal. So we were chatting. Então, nós estávamos. So we were. Lembre que o were, passado aí do verbo be. Então, we were. Nós estávamos chatting. Chatting vem de chat, que é você ali ter uma informal conversation, uma conversa ali, um bate-papo. Nós estávamos conversando before, antes, we went in. De nós irmos para dentro no sentido de nós entrarmos, nós sermos chamados para a entrevista. Então, ele era legal, então nós estávamos, né, conversando antes de nós entrarmos. And we agreed to have a coffee afterward. And we agreed to have a coffee afterward. E nós concordamos, agree é concordar, agree no passado, né? And we agreed to have a coffee afterward. E nós concordamos de tomar um café, de beber um café. Se você acompanha meus vídeos, você já sabe que have como bebida, um alimento, é no sentido de ingerir, consumir aquilo ali. Então, nós concordamos de tomar um café posteriormente, né? Afterward vem de posteriormente, depois. Então, e nós combinamos, concordamos de tomar um café depois. Well, I went in first. Well, I went in first. Well, I went in first. Bem, I went in first, eu entrei primeiro, né? I went in first. I went in first. Eu fui para dentro, ou seja, eu entrei primeiro. And they asked me the usual kinds of questions about my previous job. And they asked me the usual kinds of questions about my previous job. And they asked me. E eles me perguntaram, né? Aí, ask, perguntar, asked no simple past. E eles me perguntaram the usual kinds, os tipos comuns. Kinds, tipos, usual, comum. Então, the usual kinds, os tipos comuns of questions, de perguntas about my previous job, sobre o meu emprego anterior, né? Previous vem de anterior. Então, e eles me perguntaram as perguntas comuns sobre o meu emprego anterior. They had all my personal information on my resume. They had all my personal information on my resume. Então, eles tinham, eles tinham, had passado de have, né, que é o verbo ter. Então, they had all my personal information. Eles tinham todas as minhas informações pessoais. They had all my personal information. Eles tinham todas as minhas informações pessoais on my resume, no meu currículo, né, resume, currículo. And so they knew I was married, and suddenly they asked me. And so they knew I was married, and suddenly they asked me. E então, they knew, eles sabiam, they knew. Knew é o passado de know, saber ou conhecer, então, and so they knew. E então, eles sabiam, I was married, que eu era casada, né, married, casado. Então, I was married, que eu era casada, and suddenly, e de repente, de repente, they asked me. Eles me perguntaram. Eles perguntaram-me. Lembre lá do ask, perguntar, ask tá no passado aí. E de repente eles me perguntaram, are you planning to have children? Are you planning to have children? Are you planning to have children? Você está, né? Você está planejando to have children, ter crianças, ter filhos. Então, você está planejando ter crianças? Lembre que a gente usa muito children como filhos. Então, are you planning to have children? Você está planejando ter filhos? I said, eu disse, né? Eu disse, said, passado de say. Então, I said, eu disse, not in the immediate future, but maybe one day. Not in the immediate future, not in the immediate future, not in the immediate future. Então, não no futuro imediato, immediate future, futuro imediato, but maybe one day, mas talvez um dia. Então, not in the immediate future, but maybe one day. Afterward, when I was having coffee with the other candidate, então, posteriormente, lembra lá que eu falei que afterward é posteriormente, depois, afterward. Depois, posteriormente, when I was having coffee, quando eu estava tomando café, né? Quando eu estava lá bebendo café, quando a gente estava lá tomando café, quando eu estava, na verdade, when I was, quando eu estava tomando café with the other candidate,
com o outro candidato, with the other candidate, com o outro candidato, I asked him if he'd been asked the same question. I asked him if he'd been asked the same question. Eu perguntei a ele, né? Eu o perguntei if, se, he had been, he'd been, ele tinha sido, he'd been, he had been, ele tinha sido, asked the same question, perguntado a mesma pergunta. Então, se foi feita a mesma pergunta para ele, se o perguntaram a mesma coisa. And he said no, and he said no, e ele disse não. He said no, e ele disse não. Even though he was married to. Even though he was married to. Even though, mesmo que, tá? Even though, mesmo que. Even though he was married to. Mesmo que ele fosse, mesmo que ele era, mesmo que ele fosse casado também. Então, e ele disse não, mesmo que ele fosse casado também. In fact, na verdade, né? In fact, na verdade, we both got offered jobs. We both got offered jobs. We both vem de ambos, só que fala nós ambos no português é redundante, né? Então, nós dois, got offered jobs, fomos ofertados os empregos, ou seja, então, os empregos foram ofertados a nós dois recebemos a oferta de emprego. Lembrei que eu já falei que não é sobre ficar traduzindo literalmente, é entender o que a frase está dizendo. Então por que você fica traduzindo palavra por palavra? Porque eu quero passar vocabulário para vocês. Então, we both got offered jobs. Então, né, na verdade, foi ofertado um emprego para nós dois recebemos a oferta de emprego, but I still think that it was a very sexist question to ask. But I still think, mas eu ainda acho, I still ainda, think, pensar ou achar, mas eu ainda acho, that it was, que foi, a very sexist question to ask, very sexist question to ask. Uma pergunta muito sexista de perguntar. Sexista, né, no sentido de... Aqui vai ser mais no sentido de machista, né? Então, it was a very sexist question to ask, que foi uma pergunta aí muito sexista para perguntar. Uma pergunta para perguntar fica estranho. Então, é uma pergunta muito sexista de se fazer, ok? Very good. Então, eu vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir, praticar o seu listening. E se você quiser fazer download desse material, né, tanto do áudio quanto do texto e tradução, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então, espero que você tenha gostado, bons estudos e até o próximo vídeo. 5. I went for a job interview at a lawyer's office. There were two of us waiting to be interviewed, me and a man about the same age as me. He was nice, so we were chatting before we went in, and we agreed to have a coffee afterward. Well, I went in first, and they asked me the usual kinds of questions about my previous job. They had all my personal information on my resume, and so they knew I was married, and suddenly they asked me, "Are you planning to have children?" I said, "Not in the immediate future, but maybe one day." Afterward, when I was having coffee with the other candidate, I asked him if he'd been asked the same question, and he said no, even though he was married too. In fact, we both got offered jobs, but I still think that it was a very sexist question to ask. 5. I went for a job interview at a lawyer's office. There were two of us waiting to be interviewed, me and a man about the same age as me. He was nice, so we were chatting before we went in, and we agreed to have a coffee afterward. Well, I went in first, and they asked me the usual kinds of questions about my previous job. They had all my personal information on my resume, and so they knew I was married, and suddenly they asked me, "Are you planning to have children?" I said, "Not in the immediate future, but maybe one day." Afterward, when I was having coffee with the other candidate, I asked him if he'd been asked the same question, and he said no, even though he was married too. In fact, we both got offered jobs, but I still think that it was a very sexist question to ask.